Bom, vamos agora fazer a programação dos blocos. A gente começa com 3 variáveis aqui, já 3 variáveis globais, que eu vou chamar de prefixo, sufixo e resposta. Prefixo é a parte à esquerda do endereço e sufixo é a parte à direita. Lá no site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a gente consegue acessar os dados da previsão do tempo de determinada cidade colocando o endereço nesse formato aqui. Quando a gente clicar no botão OK, que a gente quer fazer é configurar o componente Web1 para acessar o endereço correto de acordo com o que foi digitado aqui em cidade. Então nós vamos ajustar a propriedade web1.url para a concatenação de 3 coisas. Então eu vou juntar aqui. Eu vou usar um sufixo, eu vou usar um prefixo e vou também usar a propriedade texto do elemento cidade. Então eu vou juntar as coisas aqui nessa ordem. Antes disso eu preciso colocar mais um aqui para permitir que seja uma junção de 3 e não de 2. Então eu coloco aqui, encaixo o prefixo, a cidade e o sufixo. E para finalizar, eu vou acionar de fato o componente web para obter os dados. web1.obter. A próxima parte vai ser a gente fazer alguma coisa depois de ter recebido o texto. A gente vai receber uma resposta tipo HTTP e a gente vai ter que fazer alguma coisa com ela. Vai ter aquele formato XML que a gente viu antes. Então o evento que eu vou usar é esse aqui, web1.receberOtexto. Ele tem uma série de parâmetros e a URL, justamente o endereço que eu acabei de formar, de colocar aqui, a junção dessas 3 coisas. O código da resposta é um número, o tipo da resposta é um texto, que a gente pode decidir quem são, se é um texto comum, se é um texto HTML, se é um texto CSV, por exemplo, uma tabela. E o conteúdo da resposta em si é o que a gente está interessado. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é verificar se a resposta tem um status que eu gostaria que ela tivesse. Ou seja, então a gente vai fazer uma comparação aqui. O código que a gente está esperando é o código 200. Eu vou arrastar aqui e vou arrastando algumas coisas aqui. Então a primeira coisa que eu vou fazer é verificar, fazer uma comparação. Então se o código da resposta for de fato 200, então está certo. Então está de acordo com o que eu estou esperando. 200. E aí eu vou encaixar isso aqui no meu comparador. Então se o código da resposta for 200, aí significa que eu quero processar o arquivo XML. Caso contrário, eu vou só exibir qual foi o erro que deu. Então, vou buscar aqui, para processar a resposta, a gente vai criar uma função. Então, eu vou começar criando essa função aqui. Nós vamos chamar essa função de processa resposta. A função processa a resposta, ela vai precisar receber um certo conteúdo, então vou colocar aqui uma entrada e vou chamar essa entrada de conteúdo. A gente vai passar o conteúdo por aqui, que vai ser exatamente esse parâmetro aqui depois. Como a resposta vai ser um arquivo XML, o App Inventor consegue olhar para esse arquivo XML como se fosse uma tabela. E a gente vai usar um bloquinho que chama busca nos pares
e a gente vai acessar uma certa linha de acordo com o nome dessa linha. Então vamos pegar aqui 4 peças busca nos pares. Então aqui no item listas, então deixa eu pegar aqui, eu vou duplicar de novo e duplicar mais uma vez. Agora nós vamos colocar as chaves que nós vamos buscar no arquivo XML. Primeiro nós vamos colocar a chave nome e cidade e depois a chave previsão e cidade. Os blocos eles ficam encadeados desse jeito porque a gente vai buscar uma chave dentro da outra. E o gerador de pares que a gente precisa é o bloco que está aqui em Web 1, decodificar texto XML. E caso a gente não encontre, a gente coloca uma mensagem inteligível aqui de não encontrou, cidade. Então a gente vai usar coisas bem parecidas aqui. Não encontrou previsão. Aqui não encontrou cidade. E aqui não encontrou nome. Então muito bem, essa é a base. A gente vai usar esses blocos dentro da função processa-resposta. E o parâmetro aqui de texto XML text vai ser justamente a variável conteúdo. Então eu vou arrastar o conteúdo aqui e o conteúdo aqui. O que a gente quer extrair, né? Então a gente quer extrair o nome da cidade a partir do código e os dados do clima de hoje. Então vamos lá, a gente vai precisar criar uma variável. A gente vai usar 2 variáveis locais aqui. Primeiro aqui e a outra aqui. Então a gente vai pegar a parte aqui, arrastar aqui. Essa variável local vai ser o nome da cidade. E a gente vai jogar uma parte da resposta começa com o nome, fazer global resposta ser o nome da cidade. Depois disso, a gente vai precisar ajustar direitinho aqui o item da lista. Para ficar bonitinho, a gente vai usar selecionar item lista com o índice 1. Isso aqui é para ficar uma resposta fácil de ler. Aqui na verdade a gente vai obter várias coisas, né? Então a gente vai precisar usar um laço de interação. Então essa variável aqui nós vamos chamar de dados clima hoje. E aí para cada item nessa lista que eu acabei de gerar aqui em cima, nós vamos colocar linha por linha na nossa resposta. Então a gente pega mais uma variável de resposta aqui. Então nós vamos juntar os textos, uma junção na verdade de 3 coisas. Nós vamos colocar uma resposta, nós vamos pular uma linha com o /n e vamos também colocar o item que a gente está processando agora. Então, resposta, debaixo da resposta vai ter o item. E a gente coloca mais um aqui para ter 3 itens. 3 textos concatenados. Agora que terminamos a função processar-resposta, a gente precisa colocar ela aqui quando nós recebermos o texto. Então vamos chamar a função processa-resposta de dentro daqui. Então a gente vem aqui em procedimentos e em chamar processa-resposta.
E o conteúdo que a gente quer é exatamente esse daqui, processa-resposta. A função processa-resposta vai fazer todo o trabalho de colocar na variável global resposta tudo que a gente quer. Então eu não preciso esperar uma resposta dela. Só vou fazer isso. Só que assim que a função processa-resposta concluir, eu vou armazenar e mudar o texto do componente de informação para a resposta que eu sei que já está pronta. Então, ajustar a informação do texto para isso daqui. Pronto. Agora, se a resposta não tiver sido 200, se a gente não tiver recebido uma resposta adequada, o que a gente precisa fazer é visualizar e ajustar o texto do componente informações para o código da resposta. E agora sim fica concluído a programação do aplicativo.